Até família, mais um vídeo no canal, desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, por estarem ativando o sininho de notificações, por estarem compartilhando nossos vídeos, deixando aí os comentários de vocês, fazendo sugestões de pauta. Aos novos e novas inscritas e inscritos, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, cultura, antropologia das sociedades africanas no continente e na diáspora, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Família, seguinte, está muito em voga esse debate a respeito da presença preta nos espaços protestantes, e o nosso grande amigo Luiz Eliezer, obrigado pela sugestão de pauta, irmão, ele fez uma pergunta, né, sobre o Quebra-Nagast, melhor dizendo, é um livro, também chamado de A Glória dos Reis, que conta a história da linhagem salomônica, escrita alguns séculos atrás. E ele me pediu para tecer alguns comentários nesse sentido, e na medida do possível, nós vamos falar algumas coisas aqui. Fundamentalmente, o que nós temos enquanto presença negra nesses livros ditos revelados, né? O Quebra-Nagast é outro, né? Diga-se de passagem, também de inspiração divina, né? Assim como a Bíblia, algumas pessoas falam isso, né? Enfim, nós olhamos para esses livros com um olhar de pesquisadores, fundamentalmente, né? Dito isso, a gente falou sobre a questão da presença negra na Bíblia. Falamos que os seres humanos surgiram há 3 milhões de anos atrás, a escrita cursiva surgiu há 3.500 anos antes da Era Comum, portanto há 5.500 anos atrás, e os hebreus só surgem na história por volta de 1.500 anos antes da Era Comum. Portanto, a Bíblia ela começa a ser escrita muito tempo depois disso. Inclusive, um personagem que escreve a Bíblia é o Moisés, chamado de Moshe, qual é o seu nome hebraico, e ele passou a vida dele toda no Kemet, no Antigo Egito, né, como a própria Bíblia diz, inclusive, e ele foi, segundo a Bíblia, o responsável pelos Pentateucos, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Dada essa rápida introdução, porque é importante a gente fazer essa contextualização, né, o Quebra-Nagast, ele não fala desta linhagem de hebreus que começou 1.500 anos antes da Era Comum, né? Ele fala de uma outra linhagem do povo hebreu que começa a partir da relação do rei Salomão, também descrito na Bíblia, com a rainha de Sabá, a rainha Maqueda. Sabá, porque ela era a rainha dos sabeus. Sabá era um reino onde viviam os sabeus. Quem eram os sabeus, fundamentalmente? É sempre bom para você que é protestante, irmão, irmã, preto, preta, fazer perguntas para a Bíblia. Quem são os personagens que a Bíblia está dizendo ali que existem, né? Onde eles se localizavam, fundamentalmente. Esse é o tipo de estudo que nós precisamos e devemos fazer sempre. Quem eram os sabeus? Os sabeus eram uma população preta, conforme explica Diop, que ocupava onde é hoje ali a Península Ibérica, né? A Península Arábica, fundamentalmente. Península Arábica, não Península Ibérica, por favor. Né? Península Arábica. E aí, dito isso, essas populações estavam ali muitos séculos antes, milênios antes dos árabes ali chegarem e se estabelecerem. Não por acaso, se vocês olharem para a seleção de futebol da Arábia Saudita, hoje, vocês vão ver uma quantidade de pessoas negras muito grande ali. Não é só por conta disso, tem outras situações também que explicam a presença de pessoas negras na seleção da Arábia Saudita, que nós já não vamos tocar nesse assunto aqui agora, que é uma outra situação. Mas é fundamental a gente explicar isso. Por quê? Porque onde é hoje Omã, o sul, o Iêmen, né? O sul da Arábia Saudita, ali, e também toda a extensão, né, do território hoje conhecido como Arábia Saudita, era o reinado dos sabeus, era o reino dos sabeus. Não por acaso, os sabeus também ocupavam uma outra parte daquele território que era exatamente localizado onde é hoje o chifre da África, ali na região onde tem a Somália, né? E aí, o reino dos sabeus pegava essas duas costas, a costa africana, a costa oriental africana, e a costa ocidental, vamos dizer assim, né, da Arábia Saudita. Ou seja, o que separava, né, o reino sabeu, vamos dizer, é o estreito, hoje chamado de Babel el-Mandeb, que exatamente separa o chifre da África da região da Arábia Saudita. Vocês pegando aí um mapa mundi, vocês vão localizar exatamente isso que eu estou informando. Por que é importante a gente saber disso? Porque na antiguidade ali
estavam posicionadas populações negras. E foi desse lugar, desse reino de populações negras que saiu a Rainha de Sabá, que, de acordo com Cheikh Anta Diop, na sua obra A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade Histórica, esta rainha Maqueda, mulher preta, ela foi até Salomão, sabendo da sua fama de grande sábio, né, para provar a sua grande sabedoria. Ela foi até ele, ele fez algumas perguntas. Após atestar sua grande sabedoria, ela teria retornado para o seu reino. De acordo com Cheikh Anta Diop, não há um documento sequer que comprove que a rainha Maqueda dos sabios, mulher preta, sempre repetindo, e o rei Salomão dos judeus, né, tenham tido alguma conjunção carnal, algum casamento, alguma relação próxima. Dito isso, né, é bom a gente também apresentar uma outra visão que a gente encontra na obra Black Woman in Antiquity, Mulher Negra na Antiguidade, do autor Ivan Van Sertima, onde ele cita outros autores naquela obra que já apresentam uma informação diferente da de Diop, dizendo que sim, Salomão e Maqueda tiveram uma relação, e desta relação nasceu o príncipe Menelik, primeiro, o iniciador, a primeira pessoa da linhagem salomônica. E esta linhagem teria durado 3.000 anos, só terminando agora com Haile Selassie, né, o último imperador da Etiópia, que morreu no século passado, né? Quem é aí da galera do Rastafari sabe muito bem de quem eu estou falando, né? E também essa linhagem ela está descrita no Quebra-Nagast, que é um livro chamado A Glória dos Reis, que descreve tudo isso, né? O que é importante ressaltar é que esta linhagem, até hoje, ela se encontra na Etiópia, que são exatamente os Falachas, né? Além disso, não só os Falachas, existe uma população de hebreus na Nigéria, né, que está no seio da etnia Ibo. Além disso, existe uma outra porção de judeus na África do Sul, judeus negros na África do Sul, que são os Lemba, né? Para além disso, há um trabalho do pesquisador Yosef Ben Yoknan, chamado We the Black Jews, Nós, os Judeus Negros, que vocês podem encontrar aí, talvez em PDF na internet, ou talvez vocês possam comprar em alguma dessas lojas virtuais que tem por aí, onde ele aborda também judeus negros, né, que são perfeitamente encontrados no continente africano. Isso é importante salientar, família, por quê? Porque estes judeus brancos que vocês encontram hoje no Estado de Israel, né, é importante aí salientar, eles são, como descrito na Bíblia, os judeus askenazes. Eles são um povo convertido à religião hebraica, que é uma religião de cunho proselitista, tal qual o protestantismo, tal qual o catolicismo, tal qual o islamismo. Essas religiões reveladas são religiões de cunho proselitista, fazem propaganda para você, te convidam aí a assistir culto, missa, o que seja, né, nos tabernáculos deles. Além disso, uma questão fundamentalmente importante é que nesta obra aqui, Dicionário da Antiguidade Africana, o pesquisador Ney Lopes, profundo conhecedor das culturas, da história do continente africano e das sociedades africanas na diáspora, aponta o seguinte, que por volta do ano 900, houve um faraó chamado Sheshonq no Kemet, né? Lá no antigo Kemet. O pesquisador chamado Ralph Ellis, que não é pan-africano, ele publicou uma obra chamada As Chaves de Salomão, o Falcão de Sabá. Nesta obra, Ralph Ellis cita o Quebra-Nagast. Mais do que isso, nesta obra, o autor Ralph Ellis diz que os judeus da linhagem salomônica, esses judeus, eles quiseram eliminar qualquer traço de ligação histórica, cultural, antropológica deles com os seus opressores, que seriam os Kemetiu. E aí, de acordo com Ralph Ellis, esses judeus da linhagem salomônica teriam mudado alguns nomes do faraó Sheshonq para faraó Salomão, né? E ainda mais, do pai do faraó Salomão, ou melhor dizendo, do rei Salomão, que é Davi, como vocês sabem, né? O pai
o anterior a ele, anterior ao Sheshonq, né, seria o faraó Sisaque, né, que seria o rei Davi, de acordo com a obra de Ralph Ellis, intitulada A Chave de Salomão, o Falcão de Sabá. O que é interessante nessa questão fundamental, e isso trata-se de uma pesquisa é isso, a gente ler diferentes fontes para achar, né, o elo, ou seja, o que tem em comum, né, o que é mais próximo da verdade, da realidade histórica, até porque trata-se de um período muito antigo na história da humanidade, do qual nós dispomos de poucas fontes, né? É que tanto o Ney Lopes, nesta obra aqui, quanto o Ralph Ellis, parece estar concordando nesse sentido, né? Se você analisar o período de vivência, né, de administração do faraó Sheshonq, citado nesta obra aqui, e se você analisar o mesmo período do rei Salomão citado, né, no Quebra-Negaste, que por sinal, que por sua vez, melhor dizendo, é citado na obra de Ralph Ellis, é o mesmo período e parece que os nomes conferem. Então, família, eu acho que é importante a gente fazer uma pesquisa, ler, nos informar, porque, infelizmente, e aí, de novo, né, no seio das igrejas protestantes, está acontecendo há muito tempo, né, de hoje, um processo de lavagem cerebral muito grande na cabeça do povo preto que participa desses espaços. E esse processo de lavagem cerebral tem causado estragos praticamente irreversíveis na psique da comunidade preta, no que diz respeito à sua história pregressa, inclusive da sua presença na própria Bíblia, né? Inclusive isso, colocando sempre os pretos em segundo plano, quando na verdade a própria Bíblia mostra ali uma série de populações pretas que nós já falamos dela anteriormente. E se for o caso, a gente volta aqui para falar ainda mais, porque são muitas questões sobre isso e que eu percebi no último vídeo que as pessoas estão interessadas, que precisam ser discutidas. E muitos mitos precisam ser derrubados. E nada melhor para derrubar mitos que nós utilizarmos a ciência. Ok, família? Dado esse recado, espero que o irmão Eliezer tenha gostado. Venham participar do meu curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo. Ele é online, não é aula gravada, ele é comigo, tenho certeza que vocês vão gostar muito, onde nós utilizamos uma vasta coleção de obras científicas, de autoras e autores do campo do panafricanismo e da afrocentricidade. Estamos juntos sempre, família. Em breve a gente volta aqui para mais um papo, Hotep, África no Centro.